Pessoal, beleza? Professor Leandro Teco aqui com vocês, tudo bem? Vamos lá, mais uma aula, né? Vamos falar um pouquinho hoje aqui sobre ortografia, ok? Ortografia, né? O que é orto? Orto é correto, grafia é escrita. Então, a ortografia, ela corrige a escrita. Então, é a escrita correta, tá ok? Quando se trata de ortografia, algumas considerações devem ser levadas em conta aqui, tudo bem? Em primeiro lugar, será que a ortografia, eu preciso só me basear realmente nas regras? Será que se eu pegar um livro de gramática e estudar todas as suas regras, eu vou grafar corretamente todas as palavras? Né? Pois é, galera, a gente tem algumas coisas para discutir aqui, bastante sérias e bastante interessantes para você ampliar mais a sua ideia do que é escrever, né, de acordo ali com a escrita correta da palavra dentro do seu texto. Tudo bem? Galera, seguinte, né? Por que é tão difícil escrever na língua portuguesa algumas palavras, né? Por que a gente se depara às vezes com palavras que se a gente não sabe se isar com S, se é isar com Z, a gente não sabe se é CH, se é X, né? Às vezes a gente se depara com esse tipo de problema. E esse problema, galera, ele tá ligado a alguns... Eu vou aqui tentar colocar para você alguns possíveis problemas, algumas possíveis causas, né? Para que isso aconteça. Em primeiro lugar, se você é um cidadão, né, uma pessoa que lê pouco, né? Eu não gosto muito, eu não tenho muito contato com a leitura, né? Sou uma pessoa que não sou muito adaptada a ler. Pois é, galera, isso pode trazer algumas consequências. Uma aqui, né, se você lê pouco conhecimento você tem das coisas, né? Você tem uma defasagem aí de conhecimento cultural, isso é ruim, né? De certa forma, para o cidadão de modo geral é ruim. Só que, falando de ortografia, o lance de não ler muito faz com que você não memorize ou visualize palavras dentro da escrita formal. Porque a ortografia, galera, sim, existem as regras, mas a gente grafa como grafa, muitas vezes coloca acento ou não coloca acento, né? Escreve com S, escreve com Z, escreve com CH ou X, porque a gente leu a palavra daquela maneira e grafa porque memorizou a palavra. Então, a pessoa que lê pouco, ela já está um passo atrás, né? Ela já tem sérios problemas porque ela não tem contato com a palavra, portanto ela não memoriza essas palavras e grafa da maneira como ela pronuncia. E a gente sabe que pronúncia e letra e fonema no português são coisas distintas. Isso a gente aprende na aula de fonologia. Então é um problema. Então a falta de leitura pode trazer consequências graves. Uma delas é não escrever corretamente, né? Grafar incorretamente a palavra. Tudo bem? Então, o que vai acontecer, galera? A nossa língua portuguesa, ela é baseada em questões etimológicas, né? Então, você escreve homem com H, por exemplo, até hoje, meramente por uma questão etimológica, por uma questão histórica, de formação de palavras. Sabemos que a língua portuguesa, por exemplo, é uma língua neolatina, né? Ela é derivada, a língua portuguesa é derivada de várias outras línguas. E, às vezes, a gente tem, nessa base primitiva, a nossa língua portuguesa da mesma maneira. Né? Se você pegar, por exemplo, a palavra catequese com S, né? Catequizar é com Z, ela foge totalmente à regra. Então você aprende lá na regra de isar com Z e isar com S, que quando você tem na palavra primitiva o S com som de Z, o isar, né, a formação do verbo, vai seguir com Z. Exemplo, pesquisa, né, com S, pesquisar também com S. Se você pega a palavra sinal, sinalizar, você vê na palavra sinal que não tem um S com som de Z, sinalizar, troca o bloco todo, coloca com Z. Legal, é uma regra. Só que aí, por questões etimológicas históricas, catequese é S com som de Z e catequizar é com Z. Então, isso é um problema. As regras, elas contribuem um pouco, né? Mas tem um outro agravante, né? Um problema aí que pode te pegar bastante. A questão histórica da palavra, não tem jeito, né? E a gente não aprende latim na escola, não tem o estudo do latim, né? Dificilmente a gente aprende todos os processos de formação, né? De onde vieram todas as palavras, não dá. Até dá, mas é assim, né? Não sei se você tem muito tempo para isso, teria que ser um especialista, talvez, na área e tal. Então, galera, a gente tem problemas relacionados à questão da origem da palavra, né? Questões históricas de formação e, né, a base fonética, né? O som, a sonoridade de determinadas letras, né? Ou seja, às vezes eu tenho a mesma letra representando sons diferentes, por exemplo, né? Você pega o X, por exemplo, né? A letra X,
é o grande vilão aí, inclusive a gente vai começar por ela hoje, né? O X é um grande vilão, né? Você pega o X lá em lixo é uma coisa, o X lá em saxofone é outra, o X lá em exame é outra, né? O X em exceção é outra. Quer dizer, isso vai complicar muito a vida do cara, né, bicho? Na hora que ele vai escrever, vai pronunciar, vai produzir o seu texto, aliás, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, galera, ó, base etimológica e base fonética. Aí a gente pode tentar procurar, né, uma solução para o problema. Olê, então, me dá uma solução. Tô aqui assistindo a sua aula, né? Vou prestar concurso, vou fazer provas e tal. As provas podem cobrar isso. A solução, galera, né? Vou dar algumas dicas aqui, vou explanar algumas coisas para vocês, mas é o seguinte, primeiro, né, leia. Lendo, né, se você tiver aí o hábito da leitura, lendo você vai memorizar palavras e vai construir um vocabulário, né, na sua memória fotográfica, um mais amplo. E aí a possibilidade de você acertar é muito maior, tá ok? Consulta bons dicionários, tá, galera? Toda vez, né, tá com um problema, hoje a gente tem o dicionário, né, digital, tem tantas coisas hoje que contribuem, né, que facilitam a nossa vida, que a gente tem que usar também, uma ferramenta muito importante, tá ok? Então, seu celular lá, você tem dicionários eletrônicos muito legais e tudo mais, procure aquele mais, né, mais acessado, aquele mais fiel, aquele mais, né, que traga para você uma segurança maior, não vai pegar qualquer coisa também, né? Então, consulta bons dicionários. Quando você consulta o dicionário para procurar uma palavra, de certa forma você também memoriza, né? Você fotografa mais ou menos ali. E algumas regras. As regras também entram, mas elas não podem ser as únicas coisas, né? Aliás, ela não pode ser a única solução. Aprender só a regra, ela vai te ajudar em partes, isso não é legal. Então, a regra ela deve fazer parte, porém não deve ser a única coisa, tudo bem? O que a gente vai fazer, galera? Eu vou, né, nessa aula de ortografia, falar de alguns casos. Vamos falar dos principais casos, pelo menos, né? E claro que se você quiser depois pegar uma gramática, pegar um livro que vai trazer todas as regras que existem, né? Também é legal, né? É bacana. A gente vai pegar aqui pontos mais específicos, aquele que pega você na curva ali e complica a sua vida um pouco, tudo bem? Por quem que eu vou começar, né? Pelo cara, o vilãozaço, o X, né? Quando que eu ponho X, quando que eu ponho CH, pra onde que eu vou ler, o que que eu faço? Galera, vamos lá. Emprego do X, tá? Diz a regra que depois de em, emprega-se X. Então, por exemplo, enxergar, beleza? Enxergar, depois de em, X, né? Enxoval, beleza? Enxoval, beleza? É X, né? Depois de em. Só que tem um problema. Lembre-se que a gente tem uma base etimológica que vai trazer problema. Então, por exemplo, né? Se você pegar a palavra chapéu, se você pegar a palavra cheio, se você pegar a palavra charco, são palavras que, pela sua questão etimológica, são grafadas com CH. Tudo bem? Beleza. Se você derivar essas palavras, mesmo que apareça o em antes desse possível X ou CH, você vai ter que seguir exatamente como ela é lá na sua origem. Então, por exemplo, se chapéu é com CH e você vai colocar o chapéu em alguém, ou seja, você vai enchapelar o indivíduo, vai pôr o chapéu nele, vai seguir com a mesma questão da origem da palavra, lá da sua palavra primitiva. Esse é o problema. Então, a regra que depois de emprega-se X, você vê que ela funciona em partes. Eu tenho exceções. Vocês vão perceber que toda regra de ortografia a gente vai ter uma dessa. Então, você tem que ficar ligado. Você pega cheio, por exemplo. Será que enchente e encher é com CH ou X? E agora, né? Bom, pela regra, em, beleza? Depois de em, emprega-se X, só que não é, né? Se essas palavras encher e enchente vem de cheio, eu vou seguir exatamente como ela é lá na sua palavra primitiva. Então, cheio, encher, enchente, né? Formou as palavras aqui e segue lá na sua base. Charco, por exemplo, formou encharcar. Encharcar, galera, também é com CH. Vocês estão vendo? Isso é um problema, cara, porque, olha, né? A gente vê que a regra funciona em partes e em outras partes não. Vamos lá, galera. Mais uma regra aqui do emprego do X, beleza? Fala-se que depois de me, emprega-se X, beleza? Então é o caso, por exemplo, da palavra mexer. É o caso, por exemplo, da palavra mexilhão. É o caso, por exemplo, da palavra mexerica, né? Então, depois de me, emprega-se X, beleza. Tem uma exceção, galera, que mecha de cabelo, por exemplo, né, ó, de cabelo é com CH, beleza? Então, mesmo que seja o me, né, ó, é o CH que aparece quando a mecha for de cabelo. Se eu falo não mexa na minha mecha, por exemplo, você sabe que o mexa
vem lá do mexer, né? Não mexa, então é com X, tá? Na minha mecha, então mecha vai ser com CH, tá bom? Fica esperto, exceção interessante, tá? Depois de ditongo, galera, emprega-se X depois de ditongo, tá? É o caso de faixa, por exemplo, né? A faixa a gente coloca com X porque fai é um ditongo, né? É o caso de trouxe, por exemplo, né? Ó, é o caso de peixe, beleza? Então a gente coloca esse X, galera, porque antes ocorre o que chamamos de ditongo. Para quem não se lembra o que é ditongo, encontro de vogal e semivogal na mesma sílaba, beleza? O recalchutar é uma exceção à regra, beleza? Ó, mesmo que tenha o ditongo antes, do cal aqui, ó, recalchutar é uma palavra que deriva de uma outra que é cálcio, por exemplo, que é borracha, e cálcio é com CH, parceiro. Então, recalchutar é com CH por uma questão etimológica. Lembra que eu falei? Base etimológica, não tem jeito. Então, a gente vai ter que falar um pouquinho disso aí. Galera, emprego do X, tá? Coloquei aqui algumas coisas, algumas regras, né? Que contribuem, claro, né? Tá? Quer dar um up aí, quer ver mais casos? Vai até um livro, né? Vai até uma teoria que você vai encontrar mais dúvidas ali, sanar mais dúvidas sobre o emprego do X. Tudo bem? Coloquei aqui casos mais relevantes, aqueles que podem gerar mais problema. Tem um lance, por exemplo, do emprego do G e do J, né? Então, por exemplo, ojeriza, será que é G ou é J? Né? Majestade, será que é G ou é J? Né? Se você pegar essas palavras, majestade, ojeriza, que é tudo com J, né? Você vai ver, por exemplo, que não tem regra, velho. Então, majestade, por exemplo, a gente põe J por uma questão fotográfica. Eu vi um dia assim, li dessa maneira e escrevo assim. Né? Eu vi num dicionário, vi num texto formal, não tem regra. Ah, emprega-se J, pois, mas não existe isso aí, galera. Então, a gente vai ter que ver essas questões aí de leitura, né, de consulta a dicionário, essas questões são muito importantes, galerinha. Então, fica ligado, tá? Eu trouxe uma regrinha aqui. Às vezes a molecada pergunta, Olê, viagem é com G ou com J? Às vezes tem umas discussões assim, né? A galera pergunta e tal. É curioso, tem muita gente que erra aí, não sabe, né? Se é com G ou com J e tal. Antes disso, vamos... Tem uma regrinha aqui que eu acho legal. Eu vejo muito na redação da galera, né? Às vezes o cara escrevendo não sabe se foge é com G ou com J, né? Não sabe se dirige é com G ou com J. Tem uma questão muito legal para você pensar. Se você pegar a forma verbal dirigir e fugir, eu acho pouco provável que você erre isso aqui. Muito difícil. Primeiro que é uma palavra mais comum. A gente não tem muito problema com esse tipo de palavra. É palavras mais corriqueiras e tal. A gente fala bastante e tal, vê bastante por aí. Não é uma palavra muito complicada. Eu falo assim, que a gente só vai trocar o G por J aqui quando realmente for necessário. Ou seja, quando a gente só troca de time quando precisar. Quando precisar, não troca. Por exemplo, agora eu dirijo. É claro que eu vou colocar eu dirijo com J, porque senão fica eu dirigo. Então eu troco porque precisou. Foi importante. Para manter a unidade sonora, foi legal a gente colocar o J no lugar do G, senão fica eu dirigo. A mesma coisa com fujo, né? Agora eu fujo, lógico que eu vou colocar J. Só que quando você vai para a conjugação do ele ou você, por exemplo, né, ou eles ou vocês, você vai ver que não precisa trocar. Ele dirige, por exemplo, e ele foge, eu sigo exatamente como está lá no verbo, na forma verbal. Aí eu volto a falar aquela ideia, trazer aquela ideia, que da palavra primitiva a gente tem a derivada basicamente da mesma maneira, grafada da mesma maneira. Então é assim que você vai seguir. Aí me perguntam se viagem é com J ou com G. A resposta é, depende. Se você pegar viagem, forma verbal do verbo viajar, vai ser com J, porque viajar é com J. Se você pegar viagem, o substantivo, aí é com G. Você vê que tem duas formas de escrita da palavra viagem, né? Então é legal. Aqui vamos completar, ó. Espero que eles viajem e que a viagem seja boa. Então, eu espero que eles viajem é a forma verbal, galera. Ó, então é com J, tudo bem? E que a viagem seja boa, tá vendo? Então, uma é o verbo, o outro é o substantivo e a gente grafa dessa maneira. Então é legal, né? Tendo essas coisas também. Aí na língua tem esses problemas, né? A gente grafa de forma diferente e a pronúncia é igual, né? Então é um negócio muito louco. A gente já estuda isso aí lá nos homônimos e parônimos, né? Coisas de aulas posteriores, não é a hora de falar disso. Tudo bem? Beleza, galera, vamos falar um pouquinho agora do emprego do SZ, né? Em algumas palavras, selecionei algumas coisas mais que podem trazer mais dúvidas, né? Sempre aquela coisa um pouco mais objetiva, que você pode, obviamente, encontrar outros casos em outros lugares, né? Os livros trazem mais coisas sobre esse caso também. Eu escolhi o ISAR com S e ISAR com Z. Esse aqui pega muita gente, às vezes a galera não sabe para onde vai. Bom, vamos lá. Vamos lembrar daquela questão que eu trouxe
de que a gente tem que seguir a palavra primitiva, beleza? Então, da palavra primitiva, a gente segue a derivada basicamente com a mesma escrita. Então, por exemplo, eu tenho pesquisa formando pesquisar, aviso formando avisar, atraso formando atrasar, né? Então, a gente pode pensar, se eu grafar a palavra primitiva errado, provavelmente a derivada também vai ser errada, né? Então, pesquisa, é com S ou Z? Pesquisa. É bem provável que você não erre isso aqui. Porque pesquisa é uma palavra muito comum. Pouco provável, cara, o indivíduo errar, né? Se errar, é porque é um problema grave. É um problema grave, porque é uma palavra relativamente muito simples, muito comum. A gente usa muito isso, né? Pesquisa, galera. Formou pesquisar com S. Tudo bem? Então, por que é isar com S? Porque vem de pesquisa com S. Aviso é com S. Avisar vai seguir a mesma linha. Tudo bem? Atraso também com S. Atrasar vai seguir com S. Tudo bem? Então, atraso, atrasar, atrás, beleza? Esse atrás é com S. Banco de trás. Banco de trás, esse trás é com S, tá? S é acento no A, galera. Muita gente aí vacilando um pouco. Às vezes o cara confia muito no corretor ortográfico, né? Ah, eu coloquei trás com Z e o corretor ortográfico não corrigiu. Claro que não, porque existe trás com Z. O trás com Z vem do verbo trazer. Então, se eu falo, ele traz o livro todos os dias para a escola. Esse traz do verbo trazer, que é com Z, né, ó, vai ser com Z, galera. Então, por isso que é legal. Se a gente mais ou menos conhece a palavra primitiva, as derivações ficam mais simples, né? Então, é legal a gente pensar nisso. Aí vem, tá, legal, Lê. Isar com S, deu para entender como é que funcionou, bacana e tal. E as palavras sinal e hospital, sinalizar e hospitalizar, como é que funciona? Galera, é o seguinte, a gente não encontra nada na palavra sinal e hospital que tenha S com som de Z. Não tem isso. Então, quando eu vou derivar para o verbo sinal, sinalizar, hospital, hospitalizar, eu vou trocar o bloco inteiro. Então, eu não tenho elementos como em pesquisa, pesquisar, né? Ó, tá vendo? Que eu só acrescento aqui, por exemplo, o R, né? Já tem aqui a palavra formada. Não, aqui eu vou ter que trocar o bloco inteiro. Sinal, sinalizar, galera, vai ter que ser com Z. Tudo bem? Porque em sinal não tem nada que não tenha o S com som de Z. Hospital, a mesma coisa. Hospitalizar, também acontece isso. Você viu como é que é? Legal. Agora tem uma OBS. Lembra lá. Sempre lembrando lá na questão etimológica e questão histórica, tá? Catequese, por exemplo, né? Como eu falei um pouquinho disso aqui no começo, né? Catequese é com S. Tem S, tem som de Z, mas, infelizmente, galera, catequizar é com Z. Tá? Por uma questão meramente etimológica, velho. Não tem regra para isso, tá? É uma exceção à nossa regra. Então, deu para entender, né, galerinha? Aqui é uma questão bastante interessante, te ajuda muito e vamos tocar o barco. Vamos falar um pouquinho agora das formas verbais de por e querer, que pega muita gente também, beleza? Ele quis. Rapaziada, ele quis é S. Se pôr Z ali, ó, se puser Z ali, vai virar quiz. Tudo bem? Se ele quisesse, ó, se ele quisesse, beleza? Segue, galera. Quis com S, quisesse com S. Se Deus quiser, galera, se Deus quiser é com S. Não põe com Z, parceiro, né? Se Deus quiser com Z, não, Deus não vai querer desse jeito. Se Deus quiser, né? O quiser vem lá do verbo querer, que formou quis, que vai. Então, se eu tenho na primitiva o S, eu vou seguir com S até o fim, tudo bem? A mesma coisa para o verbo pôr, né? Ó, eu pus, se eu pusesse e quando eu puser, beleza? Então eu vou seguir exatamente a nossa palavrinha primitiva. Aí tem um problema. Se eu errar aqui, eu erro todo o resto. Tem isso também, né? Então a gente tem que tomar esse certo cuidado, beleza? Vamos falar um pouquinho do ex, né? Com S e ex com Z. Também é legal falar desse cara aqui, que ele é bastante importante. O ex com S, galera, ele vai ser um indicador de origem, tudo bem? Então, o francês, por exemplo, ó, o português, por exemplo, a mesma coisa para o francesa, a mesma coisa para o portuguesa, por exemplo, né? A gente vai seguir o E, o Szinho aparecendo ali, tudo bem? Beleza? É isso? Legal. Agora toma cuidado, tá? O ex com Z é quando eu formo o substantivo, beleza? Derivado do adjetivo. Então, qual que é o adjetivo? Escasso. Qual que é o adjetivo? Viúvo. Então, isso é escasso, ele é viúvo, bacana. Se eu vou formar o substantivo, eu vou colocar o EZ. Então, escasso, escassez. Viúvo, viuvez.
Tudo bem? Grávido, gravidez. Deu para entender isso aqui, galera? Fácil, não é? Então é legal a gente ver como é que é interessante, né? Um formador de substantivo, belo, beleza, vai acontecer a mesma coisa, né? Então eu peguei só o esse com S e esse com Z, mas isso vai acontecer também, né? No caso de portuguesa, né? Aqui no caso de belo, beleza, por exemplo, né? Então é legal a gente ficar de acordo com essas regras aí. Claro, né, pessoal? Sempre lembrando, estou trazendo aqui casos mais comuns, mais corriqueiros, aqueles que podem pegar vocês no pulo ali, né? Então a gente tem que tomar um certo cuidado com eles, tudo bem? Beleza? Né, o emprego do S, cedilha e 2 S's, né? Existem substantivos aí que a galera fica muito na dúvida, né? Ascensão. Como é que será que eu escrevo ascensão, né? Meu Deus do céu. E agora? Será que é com C cedilha? Será que é com 2 S? Agressão, né? Será que 2 S, cedilha? E agora? Tem regra para isso? Olha, pessoal, regra, não tem muito, mas tem um macete, né? Que pode te ajudar. Tá? Ele pode te ajudar em alguns casos mais específicos, tudo bem? Lembrando que, né, a leitura e a memorização da palavra vai te ajudar melhor. Porém, tem uma regrinha, mais ou menos, nesse universo aí, que contribui para alguns caminhos. Eu vou tentar passar para vocês, vocês dão uma olhada aí, ver se gostou ou não. Dá uma olhada, tá? Vamos lá. Todos os verbos, galera, que formarem o substantivo, né? Então, verbos formando substantivo, digamos assim. Que esse verbo tiver o ND, eu tenho NS para formar o substantivo. Eu não entendi nada. Apreender, ó, tem o ND. Acender, né, que é levar-se, tudo bem? Não estou falando de acender do fogo, que é outra forma de escrever. Acender e compreender, eu tenho o ND. Então, quando eu vou formar o substantivo, eu faço a troca por NS. Beleza? Olha como é que vai ficar. Apreender, apreensão. Beleza? Acender, ascensão. Beleza? Opa, coloquei errado aqui. Ó, ascensão. Compreender, compreensão. Beleza? Então eu troquei por NS, galera. Os verbos que tem ND, tá vendo? É uma regrinha que te ajuda um pouco, ela contribui um pouco para a gente conseguir formar os nossos substantivos, tá? Quando lá no verbo eu tiver o ter, né, os derivados de ter, conter, obter, deter, por exemplo, os substantivos formarão com tensão assim, tudo bem? Então eu tenho conter, ó, conter, contenção. Beleza? É assim que você vai escrever. Eu tenho deter, detenção. Eu troco o bloco inteiro aqui, galera, tá? E obter, obtenção. Fechou? Então, dá uma olhada, galerinha. Os verbos que tem esse ter aí, ó, beleza? Você vai trocar pelo bloco inteiro tensão, tá? Então, você vê que é uma regra que também contribui um pouquinho para você entender. Fechou? Legal? Estão gravando aí, né? Então, bacana. Vamos lá. E agora, né? Sessão. Aí tem aquele sessão com 2 S, sessão com S só, sessão com C e 2 S. Eu vou falar aqui da forma verbal do verbo ceder e retroceder, tudo bem? Então, toda vez que você tem o cede aqui, ó, do ceder e retroceder, que é um derivado ali e tal, você vai formar o C2S, tá? Então, ceder, ó, do verbo ceder, galera, a gente tem o substantivo sessão. Do verbo conceder, por exemplo, né, ó, conceder, a gente também tem o concessão daquela maneira ali, tudo bem, galera? Ó, retroceder, por exemplo, né, ó, retrocesso. Olha aí, galera. Não é uma palavra chata beça, retrocesso. Como é que escreve isso? Bom, é mais ou menos nessa dica aí que a gente vai caminhando. Então, você vê que é uma dica que ela vai clarear um pouquinho a cabeça, né? Ela ajuda um pouquinho o cara a entender o procedimento, né? Então, você vê que é uma regra que ajuda. Quando eu tiver, por exemplo, grade aqui, ó, como em agredir e regredir, eu tenho a troca por 2 S também, né? O gress aqui, ó. Então, agredir, por exemplo, vira para nós, ó, o agressão, beleza? O regredir, por exemplo, mesma coisa, ó, regredir, regressão, tá? A gente faz a troca, né, do grade aqui pelos 2 S ali, e aí a gente obtém a palavra, beleza? Mais uma regrinha. Bom, admitir, emitir, como é que formou, né? Emissão, né, admissão, como é que vai funcionar? Quando eu tiver os verbos com tir, né, como admitir e emitir que eu coloquei para vocês aqui, vamos trocar por 2 S's. Fechou? Tenta gravar mais ou menos assim. Então, emitir, por exemplo, virou o nosso emissão, com 2 S's. Tá? Desculpa, né? Admitir formou o nosso admissão, tá? Emitir formou o nosso emissão, por exemplo, com 2 S's. Tá? O que a gente vê nisso aqui, né, galera? A gente vê que são regras que ajudam um pouco, né? São procedimentos que fazem você, às vezes, memorizar melhor,
né? Então, as regras de ortografia, galera, elas contribuem um pouco para a gente entender melhor a escrita de algumas palavras, tá? Não vamos esquecer nunca, né? Desde no começo do vídeo eu falei isso, tá? Que a ortografia está ligada à base etimológica, né? A base fonética. A gente tem algumas soluções. A leitura, né? Ler faz bem, galera. Leia mais, né? Procure ler coisas que vocês gostem, né? Quanto mais você lê, além do universo cultural que você adquire, né? A leitura muda a pessoa, muda o modo de pensar muitas vezes, né? Mas ela vai te ajudar também, ela vai contribuir muito para a questão ortográfica, né? Além de outros fatores benéficos aí muito importantes na vida do cidadão, do indivíduo, né? Então leia bastante. Tá na dúvida de uma palavra? Tô na dúvida ali, nossa, eu não sei se é assim. Você tem duas opções. Partir para um dicionário, que eu acho que é a opção mais simples, ou tentar encontrar na regra o porquê que ela é grafada daquela maneira. Eu prefiro, né, se for para escolher, partir ali para o nosso dicionário. Eu acho melhor, né? O dicionário ele já traz significado, traz como é que grafa a palavra, enfim. Você tem hoje um dicionário eletrônico na sua mão, né? Todo mundo tem um dicionário ali que dá para pesquisar algumas palavras e tudo mais. Tudo bem, galera? Beleza, então? Pessoal, é isso, né? A gente fecha aqui a nossa aula de ortografia. Tá? Espero que vocês tenham entendido algumas regrinhas que eu trouxe, não trouxe todas, você sabe que não é uma aula que traz todas as regras de ortografia, é uma, de certa forma assim, é um bate-papo sobre algumas regras, sobre as mais importantes, aquelas que podem pegar você no pulo, né? Então, você precisa pesquisar mais, ir atrás, né? A curiosidade, às vezes, na dúvida de alguma palavra e procurar saber como é que grava corretamente aquilo, tudo bem? Galera, ficamos por aqui. Um grande abraço para todo mundo, tá? Bons estudos para todos vocês aí. Valeu por tudo.